Olá, meus amigos e meus irmãos, tudo bem com vocês? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. E o tema de hoje é a parábola Os Lavradores Maus, que se encontra em Mateus capítulo 21, o verso 33 até o 46. Nosso estudo está baseado no livro Parábola de Jesus, capítulo 23, porque vem a ruína da casa publicadora brasileira. Mas antes de continuar, gostaria de pedir sua ajuda. Se inscreva no canal, dê um like, ative as notificações. Bom, vamos orar? Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Venha derramar seu Espírito Santo em cada pessoa que está assistindo esse vídeo. E seja com cada um. É o que pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler Mateus capítulo 21, verso 33. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono da casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. O lavrador escolhe um pedaço de terra no deserto, cerca, limpa, lava, planta-o de vides seletas, antecipando rica colheita. Espera que esse pedaço de terra, por sua superioridade ao deserto inculto, o honre pelos resultados de seu cuidado e serviço. Assim, Deus escolhe um povo do mundo para ser instruído e educado por Cristo, diz o profeta. Vamos ler Isaías 55, verso 5. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. A este povo otorgou Deus grandes privilégios, abençoando-o ricamente com sua profusa bondade. Esperava que o honrasse, produzindo frutos. Deveriam revelar os princípios de seu reino no meio de um mundo decaído e ímpio. Deveriam representar o caráter de Deus. Como a vinha do Senhor, deveriam produzir frutos inteiramente diferentes dos das nações pagãs. Esses povos idólatras entregaram-se inteiramente à impiedade, violência e crime, avareza e opressão. E as práticas mais corruptas eram permitidas sem restrição. Iniquidade, degradação e miséria eram frutos da árvore corrupta. Em notável contraste, deveriam ser os frutos da vinha do Senhor. Tinha a nação judaica o privilégio de representar o caráter de Deus, como fora revelado a Moisés, em resposta à súplica de Moisés. Vamos ler Êxodo 33, 18 e 19. Então, ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Este era o fruto que Deus desejava receber de seu povo, na pureza do caráter, da santidade da vida, na misericórdia e amor e compaixão. Deveriam mostrar que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Salmo 19, verso 7. Pela nação judaica, era o propósito de Deus comunicar ricas bênçãos a todos os povos. Por Israel, deveria ser preparado o caminho para a difusão de sua luz e todo o mundo. Para o cumprimento deste propósito, foi que Deus chamou Abraão desde seus parentes idólatras e lhe mandou habitar na terra de Canaã. Vamos ler Gênesis 12, verso 2. A ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Os descendentes de Abraão, Jacó e sua posteridade foram levados ao Egito, para que no meio daquela grande e ímpia nação revelassem os princípios do reino de Deus. A integridade de José e sua maravilhosa obra em preservar a vida de todo o povo do Egito era uma representação da vida de Cristo. Moisés e muitos outros eram testemunhas de Deus, tirando Israel do Egito,
o Senhor novamente mostrou seu poder em misericórdia, suas maravilhosas obras no livramento da escravidão e seu modo de proteger para com eles sua peregrinação pelo deserto. Não eram somente para seu próprio benefício, deveriam ser uma lição objetiva para a nação circunvizinha. Deus passou pelo altivo Egito, como passará nos últimos dias por toda a terra, como fogo e tempestade e terremoto. Vamos ler Deuteronômio 8,15, como te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpião e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da perdeneira. Deste modo atraiu-os a si, para que habitassem sob a sombra do Altíssimo. Cristo era o guia dos filhos de Israel em suas peregrinações no deserto, envolto na coluna de nuvem durante o dia e na de fogo durante a noite. Os conduziu e guiou, perseverou-os dos perigos do deserto, levou-os à terra da promessa, e diante de todas as nações que não conheciam a Deus, estabeleceu Israel como sua possessão peculiar. A vinha do Senhor, a este povo foram confiados os oráculos de Deus, eram circunvalados pelos preceitos de sua lei, os eternos princípios da verdade, justiça e pureza. A obediência a esses princípios devia ser proteção, pois os salvaria de se destruírem por práticas pecaminosas. O convite do Evangelho deveria ser transmitido a todo mundo. Pela lição do sacrifício simbólico, Cristo deveria ser exaltado perante as nações, e todos os que olhassem viveriam. Todos os que, como Raabe, a cananeia, e Ruth, a moabita, se envolvessem da idolatria ao culto do verdadeiro Deus, deveriam unir-se ao povo escolhido. Israel, porém, não cumpriu o propósito de Deus. O Senhor declarou, vamos ler Jeremias 2,21, eu mesmo te plantei como vida excelente, da semente mais pura, como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como vide brava? A advertência não foi atendida pelo povo judeu. Esqueceram-se de Deus. Perderam de vista o alto privilégio de representantes seus. As bênçãos que receberam não reverteram em bênçãos para o mundo. Os lavradores, a quem Deus colocara como guarda de sua vinha, foram infiéis à missão a eles confiada. Os sacerdotes e mestres não eram fiéis instrutores do povo, não lhes punham a bondade e misericórdia de Deus, e seu direito a seu amor e serviço. Esses lavradores procuravam a própria glória, desejavam apropriar-se dos frutos da vinha. Era seu intento atrair para si atenção e homenagem. A culpa desses guias de Israel não era a mesma que a de pecador vulgar. Esses homens estavam sob a mais solene obrigação para com Deus. Haviam-se comprometido a ensinar assim diz o Senhor, e a prestar estrita obediência na vida prática. O Senhor instruíra o povo de que ele era o proprietário da vinha, e que todas as possessões somente lhe foram confiadas para usá-las, porque ele, o sacerdote e mestre, porém não executara os deveres de seu ofício sagrado, como se estivesse administrando a propriedade de Deus. Profetas e mensageiros foram enviados para reclamar os direitos de Deus sobre os lavradores, mas, em vez de serem bem-vindos, eram tratados como inimigos. Os lavradores perseguiam-nos e matavam-nos. Deus enviou ainda outros mensageiros, porém receberam o mesmo tratamento que os primeiros. Apenas os lavradores mostraram ódio ainda mais decidido. Como último recurso, Deus enviou seu Filho, dizendo, vamos ler Mateus 21, 37 até 39, e por último enviou-lhe seu próprio Filho, dizendo, a meu Filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o Filho, disseram, este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo e apoderemos de sua herança. E eu, agarrando-o, lançá-lo fora da vinha e o mataram. Cristo, o amado de Deus, veio para reivindicar os direitos do proprietário da vinha.
Mas os lavradores o trataram como declarado desprezo, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Invejavam a beleza do caráter de Cristo. Sua maneira de ensinar era muito superior a deles e temiam seu êxito. Odiavam o alto padrão de justiça que Cristo constantemente apresentava. Viam que seus ensinos acabariam revelando seu egoísmo e resolveram matá-lo. Ao ser-lhes pedido escolher entre Cristo e Barrabás, exclamaram: solta-nos Barrabás. Lucas 23:18. E ao perguntar a Pilatos: que fareis então de Jesus? Gritaram: seja crucificado. Mateus 27:22. Ele crucificar o vosso rei? Interrogou Pilatos. E dos sacerdotes e maiorais veio a resposta: não temos rei senão o César. João 19, verso 15. Ao lavar Pilatos as mãos, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, os sacerdotes uniram-se à turba ignorante, gritando, exaltados: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Mateus 27, versículos 24 e 25. Deste modo, os guias judeus fizeram a escolha. Sua decisão foi registrada no livro que João viu na mão daquele que estava sentado no trono, no livro que ninguém podia abrir. Essa decisão lhe será apresentada em todo o seu caráter reivindicativo. Naquele dia em que o livro há de ser aberto pelo leão da tribo de Judá, na parábola da vinha, depois de retratar aos sacerdotes o ato culminante de sua impiedade, Cristo fez a pergunta. Vamos ler Mateus 21:40. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Os sacerdotes acompanhavam com profundo interesse a narrativa e, sem considerar sua relação com o tema, uniram-se à resposta do povo. Vamos ler Mateus 21, o verso 41. Respondeu-lhe: fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetem os frutos de seus devido tempo. Inconscientemente pronunciaram sua própria condenação. Jesus mirou-os e, sob seu olhar esquadrinhador, sabiam que lhe lia os segredos do coração. Sua divindade lampejava diante deles com poder inconfundível. Cristo teria mudado o destino da nação judaica se o povo o houvesse recebido. Inveja e ciúmes os tornaram implacáveis, porém decidiram que não aceitariam a Jesus de Nazaré como Messias. Rejeitaram a luz do mundo e daí em diante sua vida estava envolta em trevas, em densas como as meia-noite. Pelo orgulho rebelde e obstinado, atraíram sobre si a ira dos conquistadores romanos. Jerusalém foi destruída, arrasado o seu templo e seu sítio arado como um campo. Os filhos de Judá pereceram pelas mais horríveis formas de matança. Milhões foram vendidos para servirem como escravos nos países pagãos. Como povo, os judeus deixaram de cumprir o propósito de Deus e a vinha lhe foi tirada. A parábola da vinha não se aplica somente à nação judaica. Ela tem uma lição para nós. A igreja dessa geração, Deus concedeu grandes privilégios e bênçãos e esperados frutos correspondentes. Fomos redimidos por um resgate precioso. Somente pela grandeza do resgate podemos conceder seus resultados. Nesta terra, a terra cujo solo foi umedecido pelas lágrimas e pelo sangue do Filho de Deus, devem ser produzidos os preciosos frutos do paraíso. As verdades da palavra divina devem manifestar na vida dos filhos de Deus sua glória e excelência. Mediante seu povo revelará Cristo, seu caráter e as bases de seu reino. Satanás procura frustrar a obra de Deus e instantaneamente incita os homens a aceitar seus princípios. Apresenta o povo escolhido de Deus como um povo iludido. É um delator dos irmãos e dirige constantemente acusações contra os que trabalham fielmente. O Senhor deseja refutar por meio de seu povo as acusações do diabo, mostrando os resultados da obediência a justos princípios.
Esses princípios devem manifestar-se no cristão individual, na família, na igreja e em toda a instituição estabelecida para o serviço de Deus. A igreja é muito preciosa aos olhos de Deus. Ele não a avalia por suas prerrogativas exteriores, mas pela sincera piedade que a distingue do mundo. Estima-se segundo o crescimento dos membros no conhecimento de Cristo, segundo o processo na experiência espiritual. Cristo anseia receber de sua vinha os frutos da santidade e desinteresse, espera os princípios de amor e benignidade. Toda a beleza da arte não pode ser comparada à do temperamento e caráter que devem ser revelados nos representantes de Cristo. Uma congregação pode ser a mais pobre da terra, pode não ter atrativo algum de pompa exterior, mas, se os membros possuírem os princípios de caráter de Cristo, terão sua paz no Espírito. Os anjos unir-se-ão a eles na adoração. O louvor e ação de graças de corações reconhecidos acederão a Deus como um suave sacrifício. Assim deve ser agora. O povo do mundo está adorando deuses falsos. Deve ser desviados do falso culto, não por ouvir denúncia contra seus ídolos, mas vendo alguma coisa melhor. A bondade de Deus deve tornar-se notória. Vamos ler Isaías 43:12. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. O Senhor deseja que apreciemos o grande plano da redenção. Reconheçamos o alto privilégio como filhos de Deus e andemos perante Ele em obediência e com ações de graça. Deseja que o sirvamos em novidade de vida, com alegria diária. O pecado do mundo moderno e o pecado que arruinou Israel, ingratidão para com Deus, menosprezo das oportunidades de bênção, a egoísta apropriação da dádiva de Deus, tudo isso estava compreendido no pecado que trouxe Israel à ira de Deus. Isso está causando hoje a ruína do mundo. As lágrimas que Cristo derramou no Monte das Oliveiras ao contemplar a cidade escolhida não eram somente por Jerusalém. No destino de Jerusalém viu a destruição do mundo. Vamos ler Lucas 19:42? E dizia: ah, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. O dia está se aproximando do fim. O período de graça e privilégio está prestes a findar. As nuvens da vingança estão se acumulando. Os que rejeitaram a graça de Deus estão quase sendo tragados pela ruína rápida e inevitável. Contudo, o mundo dorme. O povo não conhece o tempo de sua visitação. Nesta crise, onde se acha a igreja, satisfazem seus membros os reclamos de Deus, estão cumprindo sua incumbência e representam seu caráter perante o mundo, dirige a atenção de seus semelhantes para a última misericórdia, mensagem de advertência. Os homens estão em perigo, multidões perecem, mas como poucos dos profetas seguidores de Cristo sentem responsabilidade por essas pessoas. Há um estupor, uma paralisia sobre o povo de Deus que o impede de compreender o dever do momento. Muitos há cujos nomes estão nos livros da igreja, mas não sob o governo de Cristo. Não lhe ouvem as instruções, nem fazem sua obra. Por isso estão sob o domínio do inimigo. O Senhor diz, vamos ler Jeremias 5, verso 9. Deixaria eu de castigar essas coisas, diz o Senhor, ou não me vingaria da nação como esta? Por não haverem cumprido o propósito de Deus, os filhos de Israel foram abandonados e o convite divino foi estendido a outros povos. Se estes também se provarem infiéis, não serão da mesma maneira rejeitados? Na parábola da vinha, foram os lavradores que Cristo declarou culpados. Foram eles que recusaram devolver a seu Senhor os frutos da terra. Na nação judaica,
foram os sacerdotes e mestres que, desviando o povo, roubaram a Deus do serviço que requeria. Foram eles que afastaram de Cristo a nação. Em nossos dias, não operam as mesmas influências? Dentre os lavradores da vinha do Senhor, não estão muitos seguindo os passos dos guias judeus? Não estão os mestres religiosos desviando os homens dos claros reclamos da palavra de Deus? Em vez de educá-los na obediência à lei de Deus, não os estão educando na transgressão? De muitos púlpitos das igrejas, o povo é ensinado que a lei de Deus não lhe é obrigatória. Exaltam-se em tradições, ordenanças e costumes humanos. São alimentados o orgulho e a satisfação própria pelas dádivas de Deus, ao passo que seu direito são ignorados. A lei de Deus é a expressão de seu caráter. Nela estão contidos os princípios de seu reino. Quem recusa aceitar esses princípios está se excluindo do conduto por onde fluem as bênçãos de Deus. A gloriosa possibilidade apresentada a Israel só poderiam ser realizadas pela obediência aos mandamentos de Deus, no mundo espiritual como no natural. Obediência às leis de Deus é condição para a produção de frutos, e quando se ensina ao povo a desrespeitar os mandamentos de Deus, impede-se que produzam frutos para a sua glória. São culpados de privar o Senhor dos frutos de sua vinha. Os mensageiros de Deus vêm a nós sob as ordens do Mestre. Vêm como Cristo o fez, requerendo obediência à palavra de Deus. Apresenta a ele seus direitos aos frutos da vinha, os frutos de amor, humildade e serviço abnegado. Como os guias judeus não são incitados à ira muitos dos lavradores da vinha, quando são expostos ao povo as reivindicações da lei de Deus, não usam esses mestres sua influência para induzir os homens a rejeitá-la? A tais mestres Deus chama servos infiéis. A palavra de Deus ao antigo Israel encerra uma advertência solene para a igreja moderna e seus guias. Israel, diz o Senhor, vamos ler Oséias 4, verso 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei de teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Permanecerão desatendidas as advertências divinas? Continuarão desaproveitadas as oportunidades para o serviço? Serão os professos seguidores de Cristo impedidos de servi-lo pelo escárnio do mundo e orgulho da razão, a conformação aos costumes e tradições humanas? Rejeitarão a palavra de Deus como os guias judeus rejeitaram a Cristo? A consequência do pecado de Israel está perante nós. Aceitará a igreja moderna a advertência? Hoje, Jesus Cristo está batendo na porta do seu coração. Não quer você hoje abrir a porta e deixar Jesus entrar? Vamos orar. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Venha derramar seu Espírito Santo em nós, que possamos ser guiados por seu Espírito e não por nossos desejos carnais. Perdoe nossos pecados e abençoe a todos nós. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês.